Olá, é um prazer estar com vocês aqui no dia 8 de maio de 2017. Nós temos 12 perguntas que me mandaram por e-mail e tenho mais 2 perguntas aqui ao vivo no chat. Eu vou responder primeiro essas 2 perguntas, então é o seguinte. A primeira pergunta foi a Paula, que me perguntou onde é que ela vê a lista de livros recomendados. E eu coloquei que ela, por favor, mande um e-mail para sbpi@sbpi.org.br ou me passe um WhatsApp para 11 9 5798 4686, WhatsApp da Fátima Mora, né, que eu vou pôr aqui, 011 9 5798 4686. Você me passa um zap, porque são muitos livros recomendados, e aí é interessante falar de uma forma ou por e-mail ou por WhatsApp, porque senão depois nós podemos fazer até um vídeo só com livros recomendados, tá bom, Paulinha? Depois nós temos o Anderson, tudo bem, Anderson? O Anderson nos faz a seguinte pergunta: qual a definição de ego para Jung e para Freud? Muito bem, Anderson. A definição de ego para Freud, o ego, tanto para Freud quanto para Jung, é uma expressão que significa algo referente ao eu, né? Quem eu sou. O Freud vai dizer que esse ego está ligado com o consciente, né? O ego se expressa porque é um ego psíquico e ele se expressa através da consciência. Ele é um ego individual e o inconsciente é algo individual. Para o Jung, esse ego, ele já vai ter mais facetas, né? Ele vai estar correspondendo a um self, a uma sombra, a um arquétipo, né? E o inconsciente é coletivo. Então, como a nossa aula é de Freud, nós vamos nos centrar mais no Freud. Então, a visão do Freud de ego é um ego psíquico que se desenvolve a partir do nascimento, desenvolvimento do ego biológico, que é o nosso corpo, e depois ele vai ser expressado através do consciente, né? O consciente é a expressão do ego para Freud, ok? Então, em princípio é isso, Anderson. Qualquer dúvida você manda um e-mail para cá. Eu tenho aqui uma publicação, uma pergunta do Eupídio. Ele é bastante longa, onde ele diz que gostou muito das aulas, com didática. Ele diz que gostou do programa que eu fiz com o Ronivon e que ele se mostrou surpreso. Na verdade, Eupídio, é que a mídia, de uma maneira geral, não conhece nem Freud, nem Jung, nem Reich, nem Lacan, nem sonhos, quer dizer... o que se conhece é uma coisa muito superficial, muito rasteira. Então não é que o Ronivon tenha ficado surpreso comigo, ele ficou surpreso com o conteúdo que eu levei no programa sobre sonhos, né? Porque muitas vezes as pessoas usam sonhos assim, feito almanaque, né? Sonhou com dente, vai morrer alguém em casa. Sonhou com não sei o quê. Não, isso não é... a psicanálise não pensa dessa maneira. Então acho que é por isso, né? Você disse que também a questão de deslocamento físico e depois apenas mental, jamais havia pensado nisso. Então, esse deslocamento, eu pedi, é mais ou menos uma coisa assim. Existe uma experiência que todos vocês podem fazer. Experimenta pegar o relógio, um cronômetro, e dar uma volta no quarteirão de verdade. E ver, sei lá, quantos segundos ou quantos minutos vocês levam para dar a volta no quarteirão. E aí vocês anotam lá. Depois vocês sentam, fecham os olhos e fazem a volta no quarteirão mentalmente. E vocês veem quanto tempo vocês demoram. Geralmente vocês vão demorar muito menos tempo psiquicamente do que fisicamente. Então isso mostra que a nossa mente, ela se movimenta e pensa muito mais rapidamente. Então, continuando aqui com o Eupídio, ele diz que é peculiar a criação da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Quando eu falo, né, da discordância dos psicanalistas, que é uma verdade, né? E ele diz também uma coisa muito interessante aqui. Assim como a Fátima, tive a oportunidade de visitar muitos manicômios judiciais, os quais hoje já não existem. Aí ele me pergunta, não tem mais loucos? Não, na verdade é assim. As pessoas loucas são as pessoas que
perderam a noção de ego, a noção de consciência, de quem são elas. Existem sim hoje chamadas casas de saúde mental. É que com o fato da psicofarmacologia de existir a camisa de força medicamentosa, os manicômios deixaram de ter tanta utilidade, porque os remédios psiquiátricos mantêm o paciente. Por que o paciente era internado? Porque ele tinha crises, às vezes agressivas, às vezes de não comer, depressivas, e as pessoas não podiam ficar com elas em casa. Então elas tinham que ser internadas. Hoje, com a medicação, por exemplo, existe um remédio chamado Aldol, dado aos esquizofrênicos, que pode ser uma injeção que dure várias semanas no corpo. Então, essa camisa de força, ela diminuiu a necessidade das internações, mas ainda existem, né? Os manicômios não desapareceram, nem o judiciário. Existem, mas existem em condições melhores e em quantidades menores, né? Não dá para deixar de existir totalmente, porque às vezes uma pessoa tem um surto, né, esquizofrênico, um surto psicótico, e não há o que a família possa fazer, nem um hospital comum. Só os psiquiatras, os enfermeiros especializados, os psicólogos, os psicanalistas podem, em regime hospitalar, cuidar dessa pessoa, às vezes até para ela não se suicidar. Então, há uma necessidade que ainda existam esses manicômios. Na época ele era militar, hoje ele é advogado. Então, ainda existe, mas não há mais a palavra manicômio, né? Ela foi abolida. Então, hoje nós falamos clínicas psiquiátricas, hospitais psiquiátricos, a terminologia passou a ser de manicômio para hospitais psiquiátricos ou clínicas psiquiátricas, né? Hoje nós contamos também com o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que ele faz tratamento gratuito à população, para os dependentes químicos, para a psiquiatria em geral, e se necessário há uma internação nos próprios CAPs, havendo um em cada bairro de São Paulo. Ó, gente, lembrando que eu deixei o meu WhatsApp aí, 957984686, Fátima Mora é um vivo aqui de São Paulo, vocês podem entrar, me fazer perguntas. Com relação às terapias, às vezes as pessoas têm muita dúvida, por que fazer terapia? Por que eu sou obrigada a fazer terapia? Por que os psicólogos não são obrigados? Agora nós temos a Adila. Ela nos faz a seguinte pergunta, Adila. Muito bom. No meu caso, eu fui morar com minha avó com apenas 1 ano de idade, num estado de uma cidade do Nordeste. E aos 5 anos, eu fui morar com minha mãe. Isso influencia muito no relacionamento mãe e filha? Como você poderia me explicar? Muito bem, Adila. Influencia, mas tudo é relativo. É preciso ver se a tua vovó conseguiu fazer um papel de mãe, digamos assim, dentro das tuas necessidades, e que também você tenha entendido os motivos pelos quais a sua mãe não pôde ficar com você, as razões, e porque, onde está seu pai e a presença do seu avô, tudo isso influencia. Né? A gente não pode pegar um caso, só pegar um fenômeno isolado. Mas é claro que vai afetar o relacionamento. Mas pode afetar muito pouco. Né? Depende, assim, nós temos vários fatores. Você foi com 1 ano de idade e aos 5 ficou com a sua mãe, portanto 4 anos. Durante esses 4 anos, tua mãe te visitou? Teu pai te visitou? Se tua mãe não te visitou, por quê? Se teu pai não te visitou, por quê? Como era o tratamento com a tua avó? E o teu avô? Então, Adila, isso só pode ser interpretado dentro de um processo analítico. Eu não sei se você está fazendo terapia, né? Talvez fosse interessante você fazer, e aí, durante o seu processo analítico, se você não for de São Paulo, você pode vir aqui na nossa clínica, na Praça Heróis da FEB, em Santana, 142, ou pode fazer a terapia online, que nós temos muitos terapeutas. Mas isso é uma resposta que você só pode ter fazendo uma terapia. Claro que altera o relacionamento entre mãe e filha, mas pode alterar até para melhor. Só dá para saber se você fizer uma análise e ver como é que isso se processou em você. Pode ser, Adila? Eu acho que é mais ou menos isso.
Então, a Adila também faz uma outra pergunta. Adila, e quando a pessoa não quer deixar a criança sozinha? E quando a pessoa acha que a criança não pode ser deixada? Então, Adila, você está falando dessa criança, você, entre 1 e 5 anos de idade? Uma criança entre 1 e 5 anos de idade não pode ser deixada sozinha? É essa a tua pergunta? Não, ela não pode. Como é que uma criança de entre 1 até 5 vai ficar sozinha? Ou ela não pode ser deixada com outra pessoa? Se a pergunta é se ela pode ser deixada com outra pessoa, pode. Desde que os motivos da mãe sejam motivos que realmente a mãe não pode. Desde que a pessoa que é o cuidador seja uma pessoa que dê o afeto necessário à criança e que a mãe possa fazer visitas periódicas a essa criança. Claro está que às vezes acontece muito, não é? Da mãe morar num local e está sem dinheiro. Então ela, por exemplo, sai, vamos supor, do Nordeste e vem para São Paulo para ganhar dinheiro. E aí ela deixa o filho com a família e não tem dinheiro para estar indo visitar, porque não é barato. Isso é muito comum, tá? Mas isso eu estaria dentro de um padrão normal. Não é necessariamente a criança vai ficar neurótica se ela for bem cuidada pelos avós, pelos cuidadores, né? E como é que ela vai ser recebida quando ela volta? Se ela tem irmãos, se ela tem, por exemplo, se o marido foi embora, ela casou de novo e ela tem um novo marido, né? Então, tudo isso é preciso, quando você me fizer a pergunta, você seja um pouco mais específica, né? Porque isso é terapêutico. O Anderson Vieira entrou aqui online e ele faz a seguinte pergunta. Eu vou ler. Quando a pessoa perde o pai aos 5 anos e hoje procura achar um namorado para substituir a figura do pai, como Freud chama isso? Freud chama isso de complexo de Édipo. E Freud diz que todas as pessoas têm um complexo de Édipo, uma fixação entre 3 e 5 anos, independente do pai morrer ou ficar vivo. O Édipo, ele vai existir em todas as pessoas. A diferença é que numas ele vai ser muito forte, nas outras vai ser médio e nas outras vai ser fraco. Como é que a gente mede isso, Anderson? Por exemplo, um crime passional. Quando alguém diz assim, eu matei por amor, aquela mulher vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Isso não é amor, isso é complexo de Édipo. O cara quer a mãe só para ele, essa mãe que está projetada e substituída na esposa, na namorada, na amante, e aí ela não pode ser dele, então não vai ser de ninguém. Ou uma mulher que faça isso. Isso não é amor. Isso não impede a pessoa de ser presa. A justificativa que a psicanálise dá não isenta a pessoa de culpa, apenas explica o comportamento, o sentimento, a emoção, entendeu, Anderson? Então isso é o complexo de Édipo. O Freud não aceitou que o complexo de Édipo na mulher se chamasse de Electra, como Jung quis chamá-lo. Ele disse que tanto na mulher quanto no homem, esse complexo se chama complexo de Édipo, baseado no mito do Édipo. Já disse para vocês que quem estuda psicanálise deve estudar mitologia, tá? Com licença. Eu estou vendo uma outra pergunta aqui, né, da Ana Paula. Como tratar uma pessoa muito intelectualizada com 3 faculdades que nunca consegue trabalhar e ter sucesso nos negócios? Não tem foco. Ana Paula, você precisa verificar se a pessoa tem um mecanismo de defesa da intelectualidade e da racionalização. Se ela tiver esse mecanismo de defesa, ela está fazendo esse estudo para, na verdade, substituir a própria prática da vida. Não é? Ela está no mecanismo de defesa muito grande, ela estuda muito, ela acumula muito e ela não consegue pôr em prática. Associado a esses mecanismos de defesa, se ela for de fase anal, ela não vai liberar nada. Então eu sempre digo, para responder as perguntas, a gente precisaria ter o caso com toda a sua anamnese, né? Com todo o seu diagnóstico para dar um prognóstico. Anderson, como tratar isso na psicanálise integrativa? Bom, na psicanálise integrativa, nós usamos as teorias dos autores Freud, Jung, Reich, Lacan, Melanie Klein, Winnicott, etc., etc., com o diferencial que se nós não vamos usar só os recursos sonhos
Associação livre do Freud. Nós podemos fazer uma mandala, podemos fazer uma colcha de retalhos em arte-terapia, podemos fazer uma hipnose, podemos fazer uma regressão. A única diferença é o aumento de técnicas que nós podemos usá-las para chegar na mesma questão teórica, né? A integrativa, ela trata muito mais de aumento de técnicas do que mudança teórica. Ela junta as teorias e aumenta o cabedal de possibilidades e diminui o tempo de tratamento. Tá bom, Anderson? Então vamos aqui, nós temos mais perguntas para respondê-las, né? O Eliseu faz uma pergunta extremamente interessante. Ele faz a seguinte pergunta: gostaria de saber se o subconsciente tem relação com o inconsciente e qual a diferença entre os dois. Bom, Eliseu, primeiro, a palavra subconsciente não existe na psicanálise. Subconsciente é uma palavra que pertence à parapsicologia. Na psicanálise você vai ter 3 palavras, né? Uma delas é uma das tópicas, que são consciente, pré-consciente e inconsciente. Tá bom, Eliseu? Como elas se relacionam? O inconsciente, ele vai se formando a partir do nascimento, né? Esse inconsciente vai guardando as lembranças positivas e negativas através de um banco de memória. E lá essas lembranças ficam guardadas para sempre. O pré-consciente é uma instância da mente que, se você fizer força, você se lembra. Por exemplo, Eliseu, o que você comeu na segunda-feira da semana passada no jantar? Você faz força, essa lembrança não está no consciente nem no inconsciente, está no pré-consciente, ela está quase consciente. Já uma lembrança que estiver no inconsciente, você poderá fazer toda a força do mundo e você não irá lembrá-la. Você vai precisar de mecanismos para abordar o inconsciente. A psicanálise trata exatamente disso. De que forma nós vamos encontrar e abordar o inconsciente. Freud, quando criou a psicanálise, inconsciente significava psicanálise. Tá certo, Eliseu? Então, bastante interessante aqui a sua pergunta. O Vanderlei, ele diz o seguinte: olá, paz. Esse é um curso muito interativo. Apesar de ser online, os professores conseguem intensificar o nosso encanto e desejo pelo conhecimento e pela discussão dos temas. Eu desejo um esclarecimento sobre o inconsciente, como ele é adquirido e formado. Então, o inconsciente, gente, do ponto de vista do Freud, ele nasce conosco, nós temos o id, que são os nossos desejos, e conforme nós evoluímos biologicamente, psiquicamente, nós vamos formando esse inconsciente. Né? O Lacan vai dizer que a partir do momento em que a gente fala, o inconsciente é estruturado pela linguagem. O Freud fala de outra maneira, mas os dois querem dizer a mesma coisa. Então, a formação do inconsciente é a partir do nascimento. A partir do momento em que nós temos coisas traumáticas e não traumáticas, esquecer do momento em que a gente nasce. Aonde está? No banco de memória do inconsciente. E nós nascemos, né? Eu tenho uma pergunta aqui do Anderson. Uma vez identificado o trauma no inconsciente, como o psicanalista deve dizer para o analisando? Como ele deve dizer? Ele não diz. Normalmente o analisando percebe através da análise. Não há necessidade dessa comunicação falada do analista, não é? A não ser que o paciente tenha cometido um lapso ou um ato falho, e aí o analista pode mostrar para ele esse lapso ou esse ato falho. Ou numa colcha de retalhos, o analista vai mostrar para o paciente como ele fez a colcha e aonde está projetado o seu inconsciente. Ou ainda num desenho projetivo do Jung, a forma como ele desenhou e os seus significados. Né? Então, ele deve dizer de uma forma integrativa. Eu não sei, Anderson, se você está em terapia, mas na terapia com um psicanalista da SPPI, geralmente é uma terapia didática, é uma terapia... Todo aluno de psicanálise faz uma terapia didática. Isso significa o quê?
Significa que enquanto você se analisa, o seu analista pode te explicar o que isso significa dentro da psicanálise, coisa que não se faz com as pessoas que não fazem curso de psicanálise. Então seria interessante, Anderson, eu não sei se você já faz, mas haver uma indicação, começo quarta-feira a minha terapia. Quem é o seu analista, Anderson? Me diz, quem sabe eu conheço e você já... Mas, de qualquer maneira, pede para o analista te fazer uma análise didática. Se ele é da SBPI, certamente ele sabe, porque os nossos analistas são instruídos a ensinar uma terapia didática. Nós não obrigamos, mas incentivamos vocês a fazerem exatamente com os nossos analistas, porque eles têm essa possibilidade, essa formação de fazer análise com alunos de psicanálise. Entendeu, Anderson? É da SBPI. Ótimo. Então é isso mesmo. Você pode dizer que você estava no chat, que eu falei isso, e que você queria que ele ou ela, não sei quem é, te explicasse didaticamente como é essa questão da identificação do complexo de Édipo. Tá bom, Anderson? Gosto? Você é bem ativo aqui no nosso curso, né? Espero que você esteja gostando. Não sei qual é o módulo que você está, mas estamos chegando quase aqui no final. Eu queria falar de mais uma pergunta muito interessante do Vanderlei. Vanderlei, ele diz assim: o esclarecimento que desejo... é muito interessante a pergunta do Vanderlei. O esclarecimento que desejo é em relação à fé. Em que ou como a psicanálise contribui para alguém ter fé? Vanderlei, só se for fé em si mesmo. Porque fé é uma coisa que eu acredito de uma maneira sem questionamento. Então não pode ser fé religiosa, porque religiosa cada um tem a sua. A psicanálise, eu te garanto que te ajuda a que você tenha fé em você mesmo, né? Que você se acredite, que você tenha autoestima, que você tenha reconhecimento próprio. Isso a psicanálise sem dúvida vai te ajudar. Agora, a fé nas outras coisas, isso já não é da psicanálise, né? A primeira coisa é que você tem que ter fé na psicanálise, né? Fé no seu analista. E aí você vai ter fé em você mesmo. E quem tem fé em si, acaba se valorizando e conseguindo ter fé em outras coisas. Mas a fé é muito, muito, muito particular. Eu vou deixar aqui para responder as perguntas que eu ainda tenho para a semana que vem. Continuem fazendo pela svpi@svpi.org.br. Mandem um WhatsApp para Fátima Mora, 011 957984686. E lembrando que nós vamos passando informações, nós vamos ter o nosso primeiro congresso de regressão e hipnose, nós vamos passar as datas, nós vamos ter o nosso congresso online, muito bacana, já está sendo aí todo modulado para vocês. Estejam sempre atentos, porque a gente tem muitas coisas para vocês. Ana Paula, Anderson, todos que participaram desse chat, eu amei. Eu vou estar segunda-feira aqui com vocês. Yes! Beijão!